Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar uma dúvida que um dos seguidores enviou aqui para mim e eu queria detalhar para vocês entenderem por que isso acontece. Por que o colírio deixa um gosto, um sabor? Alguns colírios causam esse efeito na boca, né? A hora que você aplica no olho, sente essa alteração, esse sabor, esse gosto, muitas vezes amargo na boca. Então vamos lá, esse vídeo é uma curiosidade bem legal, eu vou explicar para vocês, inclusive, como evitar esse tipo de problema. Vamos lá, acompanhe o vídeo aí. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, tá? Como é que eu faço a aplicação do colírio, né? Para entender melhor, a gente precisa detalhar. Nesse processo, a gente precisa lembrar que o colírio não é para ser aplicado no canto do olho, né? No cantinho ali, porque é um local que tem muitas bactérias, isso pode ajudar a espalhar, a distribuir esses micro-organismos em outras regiões do olho e pode causar alguma alteração. Então, o ideal seria pingar no meio do olho, tá? Na parte onde você puxa a pálpebra inferior e pinga uma gotinha no meio do olho, tá? Essa gotinha ela vai se espalhar, vai cair em outros locais e, claro, a pessoa tem que estar com a cabeça inclinada para trás, olhando para o teto, tá? E ou ficar deitado se for mais fácil para fazer essa administração. Pinga uma gotinha. Normalmente o olho tem essa capacidade de receber no máximo uma gotinha que é suficiente para conseguir ter esse benefício. Você vai perceber quando você pinga duas ou três gotinhas, esse volume vai escorrer para fora do olho e vai acabar sendo perdido, né? Mas essa é a recomendação básica que a gente queria trazer. Outro ponto importante, entra um detalhe legal aqui. Por que deixa a gosto, tá? Lembrar que o canto do olho, perto do nariz, tá? Ele é mais contaminado, tá? E aí, nesse caso, se você pingar nesse cantinho do olho, pode acumular secreção, pode piorar algum quadro clínico, aumenta a chance de espalhar essa sujeira, então a gota no cantinho do olho pode escorrer para dentro do olho e pode arrastar micro-organismos. Então, essa é a explicação ainda do porquê que você faz a administração no meio do olho, tá? E normalmente uma gotinha, como eu falei, é suficiente, tá? Mas vamos lá, tem que lembrar o seguinte, que a drenagem dos colírios, ela, das lágrimas também, tá? Ela também é feita através de um pequeno canal que fica próximo do nariz. Então dá para ver aqui esse canalzinho, tá? Essa estrutura aqui próximo do nariz. Coloquei a figurinha para vocês olharem aqui. E por isso, alguns colírios acabam escorrendo por esse processo, né? E ele acaba causando esse efeito de gosto amargo na boca. Então, quando essa lágrima, ou nesse caso, o colírio, né? Ele entra nesse canalzinho ali perto do nariz, ele vai para a parte rinofaríngea, tá? E para o céu da boca. E aí causa essa alteração. Então, a compressão do canto, né, nasal segura o colírio no olho. Então, vamos à dica que é legal a gente destacar e importante aqui. Quando você fizer a aplicação, se você não quiser ter esse efeito colateral, você vai pressionar o cantinho aqui do olho durante a aplicação e fica segurando um pouquinho. Então, para explicar melhor, a compressão do canto, né, do lado do olho, o colírio, nesse caso, ele faz com que o colírio fique preso naquela região do olho, tenha menos efeito, ou seja, menos intenso a percepção do gosto, da alteração que isso pode causar. Quer dizer, ele evita com que aquele líquido chegue mais facilmente na boca, né? E, consequentemente, também evita alguns efeitos sistêmicos, já que essa medicação ela não é com o objetivo de ter efeito sistêmico. O objetivo dela é normalmente ter o efeito no olho, tá? Então, isso pode ser até importante para alguns colírios. Muitas vezes o médico até recomenda que se faça esse processo. Pressione um pouquinho o canto do olho para que o líquido fique preso no olho especificamente. Lembrando que é o canto do lado do nariz, ok? E evita ele ir para outras partes do corpo, né? Aqui, olha, dá para ver com mais detalhes. Então, essa região aqui, a hora que o colírio escorre, ele vai entrar no saco lacrimal e ele vai chegar até as regiões do nariz e da boca também, principalmente da boca, fazendo com que você tenha a sensação de gosto amargo. E aí, fechando a nossa recomendação. Para alguns colírios é recomendado que se pressione levemente o canto nasal do olho por 1 minuto, tá? Com o dedo polegar ali, né? Você coloca o dedo aqui, olha, fica segurando um pouquinho, e aí a hora que for pingar o colírio, continua segurando, claro, pingou o colírio, vai evitar que ele seja distribuído, ou vai diminuir
a chegada nesse canal e, consequentemente, não vai causar tanto essa sensação, esse desconforto, também vai evitar que o paciente tenha um efeito sistêmico desse colírio. Se não te incomoda, se não tem nenhum problema em relação ao colírio, você não precisa fazer isso. Mas pode ser que seja recomendada essa mediação, essa forma de evitar esse efeito adverso, tá? Também, tá? Pode acontecer sensação de ardor, né, ao pingar o colírio. Isso acontece normalmente porque há uma diferença de pH, de acidez e alcalinidade em relação à lágrima do olho, né? E se o ardor for muito intenso, informar o médico que está acontecendo alguma coisa estranha, diferente, né? Recomendo até que você procure o médico ao invés de ficar administrando o colírio, já que está causando um incômodo muito grande. Mas arder um pouquinho é até normal, ok? Nossas referências aqui da Sociedade Brasileira de Glaucoma, informando aqui trazendo essas informações aqui para a gente, e, claro, distribuindo para vocês através do nosso canal. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar essas informações com outras pessoas que ajuda muito a gente aí. Valeu, até mais!